Crianças, bom dia! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Deixa eu vir para cá que aqui tá mais claro. Língua e uso e reflexão, né? Parágrafo e pontuação. Nós já trabalhamos lá nas nossas aulas, lembra da semana passada? Com parágrafo, com pontuação, né? Aí aqui nós vamos fazer atividade no livro de língua portuguesa, tá bom? Tem assim, atividade oral e escrita. Observe e compare os trechos de dois textos que vocês já leram. A. Converse sobre o que vocês observaram. Aqui nós podemos observar, ó, o texto 1, tá vendo aqui embaixo? E o texto 2. Nós podemos observar que eles são diferentes, tá vendo? Porque o texto 1 aqui, ele é escrito em verso, né? E tem estrofe. Já o 2 é um texto corrido, é um texto informativo. Então, ele possui parágrafo, né? E parágrafos são o quê, Pro? Esses espaços que tem antes de começar, tá vendo? Cada escrita aqui, ó. Esses espaços aqui, cada espaço desse aqui é um parágrafo, certo? Aqui, leiam a explicação a seguir e conversem. Texto 1 é escrito em verso e estrofe. Texto 2 é escrito em parágrafo. Nos textos dos parágrafos são indicados por espaços no início das linhas. No texto 2, pinte os espaços do início das linhas. Depois complete a explicação a seguir. No texto 2, os espaços antes das linhas indicam o início de um parágrafo. Vocês vão contar aqui, ó. Quantos espaços há aqui? Aí vocês vão colocar aqui. Então, portanto, quantos espaços é o tanto de parágrafo? Porque espaço é o parágrafo, entendeu? Então, tipo assim, vocês vão contar quantos espaços tem. Quantos espaços tiver, vocês vão colocar aqui. E quantos espaços tiverem, é a mesma quantidade de parágrafo, porque o espaço é o parágrafo, certo? Com a professora, leiam as frases. Aí tem aqui a frase 1. Por que os crocodilos são Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Vocês observam que tem um ponto aqui, ó, de interrogação, né? Porque tá fazendo uma perguntinha, tá vendo? Na frase 2, os crocodilos fêmeas são boas mães porque protegem seus ninhos. Aí nós podemos observar aqui o pontinho final, né? Um pontinho, uma bolinha daquelas que a Pro ensinou na semana passada. Pinte de amarelo os sinais que estão no final de cada frase. Então, vocês vão no final de cada frase e vão pintar o sinalzinho que tem de amarelo. Conversem sobre a explicação a seguir, a diferença entre as frases. Frase 1 é um sinal, né? É uma pergunta e o sinal é uma interrogação, né? Como a Pro já disse. No 2 é uma resposta, dá uma declaração, né? O sinal é o ponto final, né? A escrita, os sinais de pontuação indicam como a frase deve ser lida para dar mais sentido a ela. Lembra que a Pro falou? É a entonação que nós vamos dar para a frase. Um exemplo, nós podemos falar de uma maneira, um exemplo. Que horas são? Se a gente fala assim, ó, que horas são? Mas se a gente falar que horas são e der ênfase, né? Aí nós vamos saber que é uma pergunta e vamos saber que é o ponto de interrogação que deve ser usado, né? Aí hoje nós já vamos começar a trabalhar também os substantivos masculino e feminino, ó. Tá vendo? Substantivo masculino e feminino. Aí tem aqui, ó. Pato e pata. Pato é o masculino e pata é o feminino, né? Na língua portuguesa, há dois gêneros masculino e feminino. Observe: o menino, os carrinhos, um lápis, uns copos. Todos esses são substantivos masculino. E antes do substantivo masculino, a gente sempre usa o os, ou uns, certo? Aí tem aqui embaixo, antes dos substantivos masculinos, usamos o, os, e uns, certo?
E aqui é os substantivos femininos. A menina, as bonecas, uma maçã, umas cadeiras, né? Então, antes da gente escrever um substantivo feminino, que é o de mulher, nós sempre colocamos as, umas, entendeu? Para voltar aqui, porque vou começar aqui. Masculino e feminino. Releia o título. Releia o título. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Para indicar que a mãe crocodilo é quem cuida dos filhotes, a palavra fêmea veio junto ao nome animal. Veja, crocodilo fêmea. Se quem cuidasse dos filhotes fosse o pai crocodilo, a palavra macho viria junto ao nome do animal. Então, como ficaria o nome dele? Complete corretamente. Aí vocês vão botar aqui, ó, nessa linhazinha, certo? Aí na próxima página tem assim. Há outros animais que também precisam das palavras macho e fêmea. Para indicar, né, o gênero masculino ou feminino, agora é sua vez. Veja o modelo e complete o quadro. Aí aqui tem jacaré, né? Jacaré macho, né? Masculino e jacaré fêmea. Tem a zebra, tem a girafa. Aí vocês vão completar aqui o quadro, ó. O nome pessoal de pessoas, animais e coisas pode ser masculino ou feminino. Forme pares segundo o exemplo. O menino, a menina. O primo, vocês vão colocar aqui. O amigo, um professor, o diretor, tá vendo? Complete, aí aqui embaixo. Complete. Antes da palavra masculina, usa-se o artigo, como eu falei antes, os, uns, né? E antes da palavra feminina, a gente sempre usa o a, o as, uma, umas, certo? É a nossa atividade hoje no livro de língua portuguesa, certo? Aqui tem um videozinho explicando, né, os substantivos masculino e feminino. E aqui a nossa leitura, formação leitora, né? Que é qual a diferença entre o jacaré e o crocodilo. Durante toda essa semana eu vou colocar um texto, um videozinho informativo sobre